É muito bom te ver aqui nessa manhã. Vocês que estão aqui, não é? Nos visitando pela primeira vez, o Plínio, não é isso, Plínio? Seja bem-vindo. Você já veio aqui outras vezes, não é? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Tem mais alguém nos visitando aqui? Pela segunda vez, a irmã Lourdes. Seja bem-vindo, minha irmã. Deus te abençoe. O tio da Simone. Qual que é o nome do senhor? Geraldinho. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Lá de Piracanjuba também? Ô, glória! Aleluia! Vamos aplaudir a piracanjubense então. Oh, aleluia! Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Mais alguém? Não? Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Vamos então abrir a nossa Bíblia nessa hora. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 13. Aleluia. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor faz misericórdia até a 1000ª geração, aqueles que o buscam, aqueles que o temem, aqueles que fazem a sua vontade. Deus, Ele é um Deus de misericórdia, um Deus de segunda chance, um Deus que tem poder para começar do zero, tem poder para levantar, não é? O exército de ossos secos e se tornar, amém? Em um grande exército com vida. Abra sua Bíblia então, Gênesis 13, a partir do versículo 1. Aleluia. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, não tem como você errar. A palavra de Deus diz assim: Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Queria que você repetisse comigo esse versículo. Saiu, pois, Abraão... Não, eu quero que você repete. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Repete o versículo 2. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a tua tenda, entre Betel e Ai. Só até aí, eu vou ler o restante. Versículo 4 diz assim: até o lugar do altar que outrora tinha feito, e aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gados e tendas, e a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre nós, entre mim e ti, entre os meus pastores e também entre os nossos pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. E se for para a direita, eu irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruir Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus
e grandes pecadores contra o Senhor. Versículo 13, eu queria que você repetisse comigo. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Vamos orar a Deus mais uma vez. Aleluia. Senhor Deus e Pai. Pai, nós cremos, ó Pai, que a Tua palavra, ela é viva. Ó Deus, poderosa. Ó Deus, ó Pai, ó Deus, ó Pai, discernir, ó Deus, o coração do homem. Pai, nós suplicamos a Ti, meu Deus, que nesta manhã, a palavra do Senhor venha trazer luz ao nosso coração, para que nós possamos ter entendimento, aquilo que a Tua palavra diz. Ó Pai, gera vida, ó Pai, gera transformação, por intermédio da Tua palavra, meu Pai, em nome de Jesus, que todos nós que entramos aqui nesta manhã, não venhamos sair da mesma maneira, mas que venhamos sair daqui com nossos corações transformados pela Tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus nós oramos e pedimos para o Senhor gerar vida, ó Pai, vida em nossos corações, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluias. Glória a Deus. Amém. Irmãos, interessante que Deus, ele tinha um propósito e tinha uma bênção para Abraão e para a sua família. E hoje nós vamos falar a respeito da prosperidade em caminhar com Deus. A prosperidade em caminhar com Deus. Eu sei que há um ditado popular, né, que diz que me diga com quem andas, que eu direi quem tu és. Isso de fato tem um fundo de verdade. Por quê? Porque Abraão foi um homem que andou com Deus. Abraão foi um homem que ouviu Deus. Um homem que ele se dedicou totalmente para Deus. E sabemos que o que prosperou Abraão não foi a sua sabedoria humana, não foi o tanto trabalhar, mas foi a sua caminhada com Deus. Sabemos que hoje nós vemos pessoas destruídas, pessoas falidas no emocional, porque não estavam andando com Deus. Viviam fazendo coisas que não era da vontade de Deus para suas vidas. E chega um momento, aquela encruzilhada ou uma bifurcação que você tem que decidir, você tem que optar em servir a Deus ou não servir a Deus. Porque enquanto estiver vida, ou quanto haver vida, ainda há esperança. No momento que o seu coração ainda está pulsando, no momento ainda que o seu coração está batendo, ainda há esperança. Quero dizer para você que ainda há esperança. Se você veio aqui nesta manhã, porque Deus quer falar com você, porque há esperança. Sabe, Deus, ele tem prazer em mudar circunstâncias e situações. E sabemos que Deus, ele tinha um propósito para Abraão. Sabe que a Bíblia diz que, no versículo 1 do texto que nós lemos, diz que saiu Abraão do Egito, o lugar onde ele estava, e foi para o Neguebe, ele, sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. Ló era sobrinho de Abraão. Ló era parente próximo. Sabe que Deus, ele tinha uma promessa para Abraão. Sabe que Ló, ele acabou recebendo essas bênçãos também sobre a sua vida. Por quê? Porque Abraão era um homem de Deus, caminhava com Deus automaticamente. Não somente Abraão era abençoado, mas os servos de Abraão e todos aqueles que caminhavam com Abraão. E Ló de lambuja começou a ser abençoado. Chegou a tal ponto que Abraão e Ló não pôde mais caminhar juntos. Irmãos, eu sei que tem muitas pessoas que, sem elas perceberem, elas são abençoadas por causa de pessoas que estão do seu lado.
Pessoas que andam com Deus, pessoas que temem a Deus, pessoas que têm um coração voltados para Deus. E Ló, ele teve um momento de colocar em prática o período de tempo que ele caminhou com Abraão, porque certamente Abraão era bem mais velho que Ló. E Ló, ele teve oportunidade de aprender com Abraão. Ele teve a oportunidade de aprender com Abraão, e chegou o momento que ele teve de tomar uma decisão na sua vida, porque Abraão falou: meu filho, olha, nós somos irmãos, né? Parentes próximos, não convém nós andarmos juntos, porque os nossos pastores estão brigando, porque tamanha é a nossa prosperidade. E Abraão, ele deu escolha para Ló: meu filho, se você for para o norte, eu vou para o sul. Se você for para o leste, eu vou para o oeste. Abraão sabia em seu coração que não era o local, mas é o caminhar dele com Deus que o fazia próspero. E eu queria que você primeiramente olhasse para Abraão. No versículo 3 e 4 deste texto que nós lemos, diz assim: fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estiver a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito, e Ai, aí Abraão invocou o nome do Senhor. Onde que estava o coração de Abraão? Eu te faço outra pergunta nessa hora, nesses 2 versículos que nós acabamos de ler. Onde estava o coração de Abraão? A Bíblia diz que ele fez altar, invocou o nome do Senhor. Irmãos, isso fala que Abraão, ele tinha o coração no altar de Deus. Isso aponta que Abraão, ele olhava para os céus. Isso fala que a vida dele pertencia a Deus e as suas decisões era tomada no altar de Deus. As suas decisões não eram simplesmente com os olhos, mas ele primeiro queria ouvir da parte de Deus para onde Deus o levaria. Porque uma coisa você vai ver bem claramente aqui que Abraão, ele era um homem que primeiro ele consultava a Deus, um homem que invocava a presença de Deus para a sua vida. Isso faz toda a diferença, irmãos. Sabe, o nosso caminhar. Se você tem opção em querer caminhar com Deus e não querer caminhar com Deus, sabe que o resultado você vai ver de quem toma decisões no altar de Deus é aqueles que não tomam decisões no altar de Deus. Porque a Bíblia é tão simples. Jesus, ele explicou coisas tão claras. A Bíblia diz assim: onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. O tesouro de Abraão estava no altar de Deus. Ou seja, ele quis e queria fazer o quê? Aquilo que Deus tinha para a sua vida. Então Abraão, nós sabemos que ele era um homem de altar. Abraão se tornou um homem que tinha os seus olhos voltados para o céu. Ele queria ouvir de Deus. Moisés foi um homem também que tinha um coração em Deus. Chegou em um momento na vida de Moisés, ele disse: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou dar um passo, se o Senhor não falar comigo. Se a tua presença não for comigo, eu não darei um passo. Por quê? Irmãos, quando nós damos passos sem ouvir a voz de Deus, é muito perigoso. A Bíblia diz que há caminhos para o homem que parecem ser caminhos bons,
Mas o fim desses caminhos são caminhos de morte. Agora eu te pergunto, o que que Deus pensa ao seu respeito? O que que Deus ele quer para você? São caminhos de morte ou caminhos de bem? Jeremias 29:11 diz assim, o Senhor: eu é que sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar um futuro que desejais. Sabe que isso precisa de ser muito profundo, por quê? Porque a Bíblia também diz, enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Mas precisa de estar no altar para você ouvir a voz de Deus, porque nem tudo aquilo que o seu coração quer é da vontade de Deus. Irmãos, Abraão tinha prazer em caminhar com Deus. O seu caminhar com Deus gerou intimidade, ao ponto de Abraão ser chamado amigo de Deus. Sabe, nós muitas vezes conhecemos pessoas, temos amizade com elas. Mas o que vai definir essa amizade vai ser na constância. Sabe? No caminhar. Muito difícil você ser amigo de uma pessoa se você não tem intimidade com ela. Se você vê ela uma vez por ano, é difícil. Mas pessoas que você está caminhando constantemente, há uma grande possibilidade de você se tornar essa amizade bem íntima e bem profunda. Não é? E Abraão, a Bíblia diz, queria que você abrisse aí em Tiago, capítulo 2, versículo 23. Irmãos, para muitas pessoas, servir a Deus parece um jugo, parece algo pesado. Mas deve ser o contrário. Servir a Deus tem que ser uma grande satisfação e alegria do nosso coração. Sabe? Porque imagina que Deus, Ele é o nosso Pai. Ele quer que nós venhamos a chorar nos seus pés e contar tudinho para Ele aquilo que você está passando. Deus, Ele quer ouvir o seu clamor, Ele quer ouvir, sabe, as suas queixas. Se você tem algo para dizer, diz para Deus. Se você tem alguma decisão para tomar, pergunte a Deus. Pergunte a Deus. Olha o que diz Tiago 2,23. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Irmãos, quantos de vocês aí querem ser chamados amigos de Deus? Sabe, eu quero ser chamado amigo de Deus. Eu quero ter essa intimidade com Deus. Eu quero gerar essa intimidade com Deus. Porque o que vai resultar nisso, sabe, é em bênção. E prosperidade não é só financeiramente, porque muitas vezes nós temos uma mente muito errônea, pensando que prosperidade é só no lado financeiro. E não. Quantas pessoas que precisam de um milagre na família? Os filhos, não é? Ter uma família e ter paz dentro desta família, alegria, isso é prosperidade, irmãos. É algo que vem de Deus. Porque sabemos que, ao contrário, é a vontade do inimigo em querer destruir. O inimigo, ele veio roubar, matar e destruir. Mas o que ele veio roubar? Ele veio roubar a alegria do seu coração. Ele veio roubar a paz da sua família. Ele veio destruir os lares. Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele quer transformar o nosso coração todos os dias, constantemente. O nosso caminhar com Deus vai gerar vida, vai transformar, vai gerar confiança.
o seu Geraldino, né, a primeira vez que está nos visitando aqui, imagina, né, e ele chegou aqui agora. Vamos dizer que essa plataforma aqui é um lugar bem alto. E eu escolhesse algum de vocês aqui e dissesse para ele: seu Geraldino, eu quero que o senhor feche os olhos agora e caia, que o Juninho vai te pegar. Você acha que quando você não conhece alguém, você tem coragem de fazer isso? Você não sabe, você não conhece a pessoa. Mas quando você caminhar, você vai passar a conhecer aquela pessoa. Se tiver necessidade, você ter que fechar os olhos e cair nos braços dessa pessoa, se você tiver confiança, essa amizade profunda, certamente você não vai ter dúvida no seu coração. Por quê? Porque isso fala de amizade. E Abraão confiava em Deus. Então a confiança, ela vem pelo caminhar. Vem pelo, sabe, pelas adversidades, pelas circunstâncias. Quando você vai caminhando, você vai aprendendo a confiar. E Abraão, a Bíblia diz que ele era um homem muito rico. E eu creio que a palavra de Deus diz assim, em Ageu capítulo 2, versículo 8. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Gênesis 13, 2, a palavra diz assim: era Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. Irmãos, Deus, ele é dono do ouro, da prata, da honra. Riquezas e honra está nas mãos do Senhor. Riquezas e honra está nas mãos do Senhor. Ló, ele recebeu uma parte. Eu creio, do fundo do coração, que Ló, ele foi exatamente abençoado por causa de Abraão, irmãos. Porque o que significa andar com Abraão? Andar com Abraão significa andar com Deus, porque Abraão andava com Deus e Ló andou com Deus, experimentou a bênção de Deus para a sua vida. E sabemos, irmãos, que a sabedoria, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então isso quer dizer que Abraão, ele era um homem sábio, porque ele temia a Deus. Porque aquele que se diz sábio, o princípio dessa sabedoria tem que ser em Deus. Se essa sabedoria não for em Deus, não for o temor a Deus, essa sabedoria, ela não tem valor. Mas eu quero dizer para você que riquezas e honra estão nas mãos do Senhor. Você lembra a respeito de Salomão? O que Salomão pediu para Deus? Sabedoria. E atrás da sabedoria, o que foi junto? Riquezas e honra. A Bíblia diz que não houve um rei tão glorioso quanto Salomão em riquezas e honra. Pessoas iam de longe para ver aquilo que eles ouviam falar a respeito de Salomão. E quando eles chegavam naquele lugar, eles diziam: o que eu via dizer era uma coisa, mas aqui que eu estou vendo com meus próprios olhos é muito maior ainda essa riqueza. Sabe, irmãos, então a gente sabe que o temor, não é, está acompanhado com a sabedoria. Provérbios 9:10 fala isso, né? Que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 22:4 diz: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Você quer ser um galardoador? A Bíblia diz que a humildade, né? A humildade. A Bíblia fala dos pobres de espírito, os humildes de espírito. Deles são o reino dos céus. Irmãos,
Deus ele vai te dar poder no momento que você for humilde. Mas no momento que você perder a humildade, vai ser o contrário, vai ser o quê? Sabe? No momento que a pessoa deixa de ser humilde e se torna egoísta, Deus, ele tira da pessoa. No momento que ele só pensa em si, logo precede a queda. Enquanto você caminhar em humildade com Deus, ele vai te abençoar. Mas no momento que você pensa que você já não precisa mais de Deus e se exalta no seu coração, logo precede a queda. Irmãos, é muito importante nós termos o nosso coração em Deus, ser humildes, realmente ter dependência em Deus. Foi por isso que o homem caiu. Ele não quis, lá no jardim, depender de Deus. Ele quis ser independente. E o que aconteceu? Ele caiu. Sabe? No momento que o homem não quer ouvir Deus, não quer obedecer a Deus, a Bíblia diz que logo precede o quê? A queda, a ruína. Irmãos, Abraão tinha um coração em Deus, era um homem de altar, um homem que estava sempre na presença de Deus. Quando temos uma vida na presença de Deus, temos fé em nosso coração. Passamos a andar por fé e não por vista. O que é a fé? Hebreus 11:1. A fé, convicção de fatos que não se vê. Fato, o que é fato? É algo que já aconteceu, é um fato, que esse copo contém água aqui dentro nesse momento. Mas a fé diz, vamos dizer que esse copo esteja vazio, mas a convicção que este copo tenha água, no momento que ele está vazio, isso é fé. É aquilo que você espera, que ainda não veio acontecer. E Abraão, a Bíblia diz que ele era um homem de fé. Ele foi chamado o pai da fé, porque ele creu em Deus. Ele esperou em Deus, mesmo que as coisas ainda não estavam bem claro na sua frente. Porque Deus havia o chamado para levar para uma terra que ele nem sabia que terra era esta. Irmãos, o nosso caminhar com Deus vai gerando vida, vai gerando fé no nosso coração, para nós aprendermos a depender em Deus em todo sentido, em toda situação da nossa vida. Porque no momento que você confia em Deus, no momento que você pode fazer independente de Deus, isso não é fé. Fé é quando não tem como você resolver a circunstância ao seu redor e dizer: Senhor, eu sei que no natural, com as minhas próprias forças eu não vou conseguir, mas na dependência do Senhor, eu vou conseguir. Eu vou conseguir, porque eu creio que o Senhor pode fazer um oásis no meio do deserto. Isso fala de provisão para as nossas vidas, irmãos. E por acaso Abraão teve sede no deserto? O homem era tão abençoado que ele cavava poços e fluía água viva. Os inimigos ficavam com inveja e roubavam o poço dele, ele cavava outro, minava a água também. A mão do homem era abençoada, porque o ouvido dele estava, afinado com a voz de Deus. Deus sempre estava com Abraão, porque era um homem de fé, um homem que voltava o seu coração para Deus e dizia: Senhor, a minha vida é tua, a minha vida é tua. Aleluia. Eu te pergunto hoje, você pode declarar para o Senhor que a sua vida realmente é do Senhor? Que as suas decisões são decisões que
são decisões corretas e certas, são decisões que você toma para agradar a Deus ou não. Sabe, irmãos, quando você tem esse temor no seu coração, você não quer dar um passo em falso, se você não ouvir de Deus. Sabe? Porque no momento que você conhece Deus e sabe, se você for dar esse passo em falso, você sabe que vai ter consequências para a sua vida. Você já sente a dor. Eu não sei se isso acontece com você. Só de pensar em fazer algo que não é da vontade de Deus, eu já sinto a dor. Falei, Senhor, não, eu quero ficar aqui, Senhor, me guarda. Sabe, irmãos, olha, a gente precisa de ter esse coração aqui no altar de Deus, sabe, porque o inimigo ele quer nos levar para um buraco, para um caminho que não há volta. Mas você precisa de ter essa percepção no mundo espiritual. Se você não tiver, olha o que aconteceu com Ló. Ló, um homem que tinha um coração voltado para o mundo. Totalmente o oposto de Abraão. Olha o que diz no versículo 10. Levantou Ló os olhos e viu a campina do Jordão, que era toda bem regada. A Bíblia diz que ele levantou os olhos e cobiçou aquele lugar. Era um lugar que tinha abundância, era um lugar que tinha água, pasto. Sabe que esse lugar é um lugar pecaminoso. Olha o que diz, vamos dar continuidade. Versículo 11 diz assim. Vamos terminar o versículo 10. Diz que naquele lugar era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló, olha só, escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, ia armando a sua tenda até chegar em Sodoma. Agora o versículo 13. Ora, os homens de Sodoma eram homens maus, grandes pecadores contra Deus. Agora eu te pergunto, com essa decisão de Ló, onde o coração de Ló estava? Estava em Deus? Estava em Deus? Onde que estava? Estava nos prazeres, porque aquele lugar, a Bíblia diz que era um lugar, sabe, um lugar pecaminoso, um lugar que as pessoas eram inimigas de Deus. E ele quis morar naquele lugar, e a Bíblia diz que ele foi armando as suas tendas, até chegar em Sodoma. O que significa isso? Irmãos, a gente tem que ter muito cuidado, sabe por quê? Porque o pecado, ele nos atrai. Ele estava vivendo na campina, mas, de certa forma, ele passava por perto e ficava olhando e cobiçando. Ele fez como Sansão. Sansão era um homem que era nazireu, que ele não podia comer e nem tomar o fruto da vide, mas ele gostava de passear no meio das parreiras. Ele não podia comer, mas ele gostava de sentir o cheiro. Já viu o perigo? Porque o cheiro atrai. Atraiu de tal forma que ele caiu. E grande foi essa sua consequência. E isso que aconteceu com Ló foi exatamente isso, irmãos. Ele foi vivendo, sabe que no seu coração estava lá em Sodoma. E onde que ele terminou? Ele terminou ali dentro. Mas logo de primeiro, olha o que aconteceu no capítulo 14, versículo 10. Ora, Gênesis 14, versículo 10. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram neles e os restantes fugiram para o monte,
Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. Nessa altura do campeonato, Ló estava envolvido com o povo de Sodoma, ele perdeu tudo. Mas Abraão teve que se levantar para o ajudar. Versículo 12. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma. Olha só, já estava lá. E dos seus bens e partiram. Pegou ele também tudo que ele tinha. Imagina quando ele saiu, quando ele se apartou de Abraão, era um homem que tinha muitas riquezas. Mas aqui já fala que ele já tinha perdido tudo, estava preso, estava refém. Versículo 13. Porém veio um que escapara e contou a Abraão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Mamré, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abraão. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens, feriu e os perseguiu até Robá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. A decisão dele, primeira instância, já perdeu tudo. Mas Abraão, um homem de Deus, um homem que temia a Deus, ele foi lá e resgatou o sobrinho de volta. Sabe que ele permaneceu lá em Sodoma novamente. Irmãos, olha onde que esse homem levou a sua família. Eu te pergunto, você teria coragem de levar a sua família para um lugar desse? Porque no momento que Ló tomou essa decisão de armar suas tendas e chegar até em Sodoma, isso significa que ele não estava sozinho. Os filhos, a sua esposa estavam junto com ele. E o que Sodoma e Gomorra estavam ministrando para a sua família? Prostituição. Coisas que vão contra o princípio da palavra de Deus. Irmãos, Ló, ele era um homem carnal. Você pode ver na Bíblia aqui que ele nunca levantou altar para Deus. Era um homem que nunca tinha a coragem de ajoelhar junto com a sua família e orar. Mas foi um homem que pegou a sua família e teve coragem de levar para um lugar que a Bíblia diz que o pecado desse povo era contra Deus. Sabe, irmãos, onde você está levando a sua família? O que você está fazendo com a sua casa? Sabe, o que você tem ministrado? O que você tem feito para a sua família? 1 Tessalonicenses diz assim, capítulo 4, do 1 ao 5. Finalmente, irmãos, vos rogamos, exortamos do Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais o quê? Progredir cada vez mais. Andar com Deus, você tem benefício. Porque vós bem sabeis que mandamento vos tenho dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu corpo, o seu vaso, em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ló foi para um lugar onde que era pessoas que não conheciam a Deus, e no momento que essas pessoas não eram de Deus, eram pessoas que lutavam contra Deus. Sabe, Ló, ele levou a sua família para esse lugar. O que ele ministrou na vida dos seus filhos, os irmãos sabem o que aconteceu. A mulher de Ló foi perdida no meio do caminho, porque Deus ia destruir aquela cidade. Avisou Abraão e falou: Abraão, meu filho, olha,
eu vou destruir aquela cidade. Eu não vou destruir antes de avisar o meu amigo, Abraão. Mas foi necessário de 2 anjos ir ali até aquele lugar, tirar Ló, juntamente com a sua família, mas a mulher de Ló, Deus falou, olha, quando vocês saírem da cidade, não olhem para trás. Não olhem para trás. A mulher, no meio do caminho, ela se perdeu, ela olhou para trás e virou estátua de sal. Por que ela olhou para trás? Porque o coração dela estava lá naquela cidade. O coração dela já havia sido cheio de coisas impuras. Mas a palavra de Deus diz que nós precisamos andar em comunhão com o Senhor, em santidade. Mas Ló foi esse homem que desgraçou não somente a sua vida, mas toda a sua família. E a Bíblia diz que depois que eles foram habitar num certo lugar, as suas 2 filhas olhou para elas e viu que elas não podiam ter filhos para continuar a descendência. Elas embebedaram o seu pai e tiveram filhos com o próprio pai. Gerou um povo que se tornaram inimigos de Deus. Se eu não me engano, os moabitas, não é isso? Irmãos, eu te pergunto hoje, qual que é o legado? Não é? Qual é o legado que você está deixando para a sua família hoje? Qual o legado? O que você tem feito? Algo para deixar para a sua família, algo duradouro, algo que eles vão pegar e dar continuidade. Isso é tão interessante, irmãos. Qual é a influência que você tem feito na vida dos seus filhos? Sabe, todos nós precisamos de preocupar. Porque aquelas pessoas que estão ao nosso redor, elas vão ser como espelho. Sabe? Os nossos filhos são o nosso espelho. A maneira que nós agimos, eles vão querer agir. Se você é uma pessoa que não tem um coração voltado para Deus, infelizmente, os seus filhos não vão ter desejo também de querer buscar a Deus. Aí depois, na hora que chegar na idade adulta, o pai vai chorar. Aí, sabe, se torna mais difícil. Fica tarde demais para você agir. E quando você vê, tudo se desfez. Sabe, irmãos, você tem que dizer não, 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 não. Não. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E pronto. Olha, o fulano não faz isso, eu não estou nem aí. O que fulano faz? O importante é aquilo que eu faço para agradar a Deus. Eu não vivo conforme o padrão lá fora. Eu vivo conforme o padrão que Deus deu para me viver. A vida em santidade. Para Deus. Eu não quero ser cúmplice. Para com os meus filhos, depois eles levantar e apontar o dedo para mim e dizer, você nunca falou nada. Você ficou calado. Eu prefiro ser chato hoje. Sabe? Do que amanhã chorar. E ver a desgraça dentro da minha casa. Sabe, irmãos, a gente precisa de ter posição, postura. Mas muitas vezes nós negociamos facilmente com o inimigo. Não, vai. Sabe? E depois, sabe aquele choro de amargura? Que muitas vezes depois que você está todo destruído, aí vem aquele sentimento de culpa no seu coração. Por que eu fiz isso? Por que eu fiz? Por que eu fiz? Por que eu deixei de fazer isso? Aí o diabo vem acusar, está vendo? Você é um fracassado, você não conseguiu. Olha para você. Meus irmãos, mas eu quero dizer para você, enquanto há fôlego, ainda há esperança. Deus tem poder para mudar circunstâncias. Sabe? Quantos de nós viemos para esse país com sonhos, e no meio da caminhada os sonhos vão por água abaixo?
Parece que a vida começa a não ter mais sentido. Você olha para um lugar, não, eu vou para o Brasil, eu vou para a China, vou para o Japão, vou para qualquer lugar. Mas o seu coração não tem paz. Porque o que vai te trazer paz não é o lugar, irmão. Mas é a sua vida no altar de Deus. É o seu coração em Deus. Sabe? Não é o lugar. Não adianta. Muitas pessoas querem culpar o lugar, enquanto o problema são elas. Se elas não definirem o seu coração para Deus, ele pode ir lá para o planeta Júpiter, que não vai mudar coisa nenhuma. Sabe? Mas Deus, Ele é um Deus de segunda chance. Deus dá tempo para nós arrependermos. Sabe? Nós precisamos de ser exemplos. Jesus diz que nós precisamos de ser sal, luz deste mundo. Precisamos de ter sabor para mostrar para as pessoas que a nossa vida, ela faz sentido. Nós precisamos ter luz, ter alegria e dizer para as pessoas, está vendo? Vale a pena servir a Deus. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena servir a Deus. Sabe, eu não sei você, mas eu quero dizer para você, meu amado, vale a pena servir a Deus. Vale a pena você ter essa paz no seu coração, enquanto, sabe, o mundo quer tirá-la. Vale a pena você deitar na sua cama, pôr a cabeça no seu travesseiro e dizer, Senhor, oh Pai, eu confio em Ti. Pode vir a terceira guerra mundial, que meu coração está em paz contigo, meu Pai. Sabe, irmãos, olha, oh meus irmãos, volte o coração para Deus. Volte o coração para Deus. Oh, irmãos, quantas pessoas que ficam rígidas, coração endurecido, qualquer coisinha, quer culpar a Deus, quer culpar a igreja, quer culpar tudo, mas esquece que o problema está dentro dela. Sabe? Olhe para Deus, peça, Senhor, muda. Pessoas perdem o tempo da visitação de Deus na sua vida, na sua casa. A Bíblia diz que Jesus chorou. Ele chorou quando ele estava ali em Jerusalém. E ele falou, vocês estão perdendo o tempo da minha visitação. Vocês não me reconheceram. O Rei da Glória desceu e vocês não quiseram. Jesus está hoje aqui, constantemente, sabe, para mudar a nossa sorte, mudar o nosso jeito, mudar o nosso coração, dar uma família nova, restaurada. Oh, meus irmãos, quantas pessoas dizem, não, eu não quero, eu quero estar sozinho. Sozinho você não vai a lugar nenhum, mas precisa de ter o coração em Deus. Sabemos que os atos de Abraão foram atos de justiça para Deus. Toda oferta que Abraão fez ao Senhor, ela está sendo lembrada todos os dias. Porque foi um homem que andou com Deus. E é tão interessante que a nossa vida, ela só conta para Deus quando nós vivemos para Ele. E os nossos dias que não são em Deus, Deus Ele não conta. Não tem dia, não tem ano, não tem nada. Porque a sua vida, quando não está em Deus, para Ele não tem valor. Tem pessoas que viveu poucos minutos para Deus, mas viveu para Deus. Aquele homem que estava ali na cruz junto com Jesus, no último fôlego da sua vida, ele entregou sua vida para Jesus. Ele enxergou aquele homem que tinha descido do céu. Ele falou, mestre, eu creio em ti que tu és o Filho de Deus. Apenas lembra de mim quando tu entrares no teu reino.
Jesus falou: meu filho, hoje tu estarás comigo no paraíso, lugar de alegria e lugar de descanso. Deus, Ele quer fazer manancial, sabe? A última parte mostra que mesmo ao deserto, Deus tem um manancial, sabe? Talvez o nosso coração pode estar árido nesse momento, mas se você abrir o seu coração para Jesus nesta manhã, o rio de Deus vai começar a fluir. Vai fluir no seu coração, vai gerar vida nesse coração. Quero que você feche os seus olhos nessa hora. Feche os seus olhos, Max.